Não é como se o desafio anterior tivesse sido fácil, mas esse torna-se ainda mais difícil se a gente parar para pensar que a gente está pegando uma equipe em ascensão e que, diferente do Botafogo, não tem mais nada para provar, afinal já conseguiu grandes feitos, ou seja, vai jogar bem mais leve, muito a ser analisado sobre Fortaleza e Vasco. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo, sou dono da Analisa Vasco, estou aqui para dar a minha visão barra análise sobre esse confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco visita o Fortaleza lá na Arena Castelão, segunda vez no ano que isso acontece, ocorreu uma primeira vez pela Copa do Brasil, e essas equipes se enfrentam pela quarta vez na temporada, justamente por ter ocorrido esse confronto em Copa do Brasil, a gente tem uma quantidade maior de confrontos contra o Fortaleza. E uma curiosidade interessante é que nesses 4 confrontos o Rafael Paiva vai ter sido o técnico a estar na beira do gramado. Sinal de que vem construindo, digamos que uma relação em enfrentar o Fortaleza, algo parecido com o que ele tem com o Atlético Paranaense, também os 4 confrontos do Vasco contra essa equipe no ano, tendo sido o Rafael Paiva na beira do gramado. Será mais uma oportunidade para esse mesmo Paiva reconquistar a confiança da torcida, afinal, depois da derrota por 3-0 para o Botafogo, o que já era uma coisa incerta, ou já uma incerteza da torcida estar de fato fechada com o Paiva, tornou-se ainda mais forte. E a verdade é que, bom, eu dei minha visão sobre esse confronto, eu acho que a gente errou bastante em muitas coisas e tudo mais, porém, é o resultado esperado, afinal o Botafogo vive um momento muito melhor, então não tem como evitar. Não é passar pano para a derrota ou para as escolhas do Paiva, mas é entender que, tipo, não é como se o Vasco fosse favorito para o confronto e perder ele fosse uma decepção completa. Mas, bom, falando sobre esse confronto com o Fortaleza vem de 2 partidas seguidas sem perder. Recentemente teve uma sequência de vitórias muito forte, mas já não mais vive ela. E apesar de estar praticamente garantido no G4 do Campeonato Brasileiro por algumas rodadas, mesmo que pare repentinamente de pontuar, a verdade é que o Fortaleza oscila bastante, tem resultados questionáveis, ao mesmo tempo que tem resultados surpreendentes. Mas uma coisa é certa, pelo que produziu nesse Campeonato Brasileiro, não é um adversário fácil, apesar do Vasco ter conseguido vencê-los no Campeonato Brasileiro pela partida do primeiro turno, né, lá em São Januário, e ter avançado sobre eles também na Copa do Brasil. Mas nada disso, na minha opinião, deve servir para iludir quanto a achar que será um jogo fácil, que o Fortaleza não será um adversário perigoso. Assim, acho que um grande ponto é que o Fortaleza não terá nenhuma novidade muito provável, prevista pelo menos nos planos, em relação ao time que venceu na rodada anterior. Ou seja, a tendência é por um time que repita a dose, que consiga desempenhar bem. Não necessariamente vencendo, a gente, como vascaíno, vai torcer, lógico que o resultado não venha, mas que desempenhe da maneira que desempenhou na última rodada, conseguindo uma vitória. O Vasco tem 2 dores de cabeça, a primeira delas, Dimitri Payet, que sentiu um desconforto um pouco antes da equipe viajar para Fortaleza, a cidade Fortaleza, né? E ficou de fora da relação final. Outra sendo o zagueiro João Vitor, que tomou cartão vermelho contra o Botafogo e fica suspenso para essa rodada. Então, naturalmente, o Vasco terá pelo menos essas 2 mudanças. Por outro lado, Felipe Coutinho retorna ao time, volta a ser relacionado depois de 2 partidas fora, poupado. Então, podemos tê-lo em campo, mas a julgar pelo tratamento conservador que o Departamento de Saúde e Performance tem tido com ele, não seria surpreendente que ele sequer começasse jogando como titular, mas sim entrasse no decorrer da partida, com poucos minutos, realmente aquela minutagem controlada. E aí, faço um pequeno parêntese aqui, do quão decepcionante tem sido essa passagem do Coutinho pelo Vasco até o momento, mas, por outro lado, entendo que existe todo um preparo físico para que ele não sofra uma lesão mais grave e desfalque a equipe por mais tempo. Então, respeito, né, o cuidado que o Departamento de Saúde e Performance tem tido com ele, mas, brutalmente falando aqui, tem sido uma decepção. A gente esperava um jogador que pudesse decidir partidas, que pudesse trazer resultados, e até agora não tivemos isso. Bom, essa bola vai rolar às 7h30 da noite e a transmissão desse confronto será feita pelo Sport TV e também pelo Premier, mas é claro que você também pode acompanhar os principais detalhes desse confronto na Analisa Vasco, nas nossas redes sociais. A gente fará a boa e velha cobertura em tempo real dos principais lances. Eu fico por aqui, um forte abraço a quem viu esse vídeo até o final e fica sempre a recomendação a seguir a Analisa Vasco nas suas redes. A gente atualmente está no Instagram, também no Twitter, no Blue Sky, no Threads, no Facebook e também no TikTok, além, claro, aqui do YouTube. E em todos esses lugares a gente está sob o @AnalisaCRVG. Então procura a gente lá que com certeza você acha. E falando em procurar, não esquece de conferir o nosso site, analisavasco.com. Por lá a gente sempre posta matérias relacionadas ao dia a dia do Vasco
e conteúdos bem interessantes que com certeza você pode achar legal e também querer consumir um pouquinho, ver um pouco ali, ler um pouco do que a gente escreve. Enfim, tamo junto, galera. Até a próxima e tchau.